Põe o dedo no porquinho pra ti. Muito bem! E agora? Tem um neném azul? Cadê? Põe o dedo nele. Ai, gente, então, eu e o Marcelo hoje aqui vamos conversar um pouquinho, baseado na nossa experiência, sobre como a estimulação visual promove o desenvolvimento da visão, né? Para isso que ela serve. Eliane. Então, Marcelo, ele é, assim como eu, nós temos a formação em fisioterapia, depois nós adquirimos a formação em reabilitação visual, depois fiz em orientação e mobilidade também, a formação técnica. Depois nós fizemos a pós-graduação em ortóptica e ciências da visão e cursos relacionados ao comportamento e desenvolvimento infantil. Tudo isso foi necessário para a gente trabalhar bem onde a gente estivesse, né, Marcelo? Marcelo tem outros cursos, mas Marcelo é fera. Muito bom na postura, que é tão importante, né? Alinhamento dos captores, do equilíbrio na postura. Exatamente. Eu acho que, igual abrindo um parênteses aqui rapidinho, essa questão da formação, para mim, eu trabalhei muitos anos, né? Você tem, inclusive, já atendi algumas vezes com a reeducação postural global, né? E esse trabalho, eu posso dizer que enriquece bastante esse trabalho da reabilitação visual, isso aqui, com certeza. Além de todos os cursos que você já falou, né? Nós vamos falar de um caso desse. Nós vamos exemplificar, tem um caso na mente aqui, na cabeça bem, né? Desenvolvimento motor, equilíbrio, postura, tudo com a visão, né? Um alinhamento perfeito. Então, eu e o Marcelo, nós fomos colegas de trabalho no CRE e hoje nós somos na nossa clínica, a desenvolver. Na verdade, assim, eu e o Marcelo, gente, antes de começar a falar aqui, nós somos conterrâneos, lá do norte de Minas, Montes Claros, mas não conhecia ele lá, não. Aí a gente foi fazer faculdade, encontrei ele lá, mas também não sabia quem era ele. Eu vi ele gordinho lá, ele não é bonitinho igual ele hoje, não, ele era meio gordinho, morava na minha casa, eu só via ele lá de vez em quando, né, Marcelo? É verdade. Érica não me dava muita bola, não. Só me faz feliz. Quer dizer, ainda sou, né? Mas naquela época eu era mais judiadinho, então Érica não dava muita bola para mim, não. Nada, falta oportunidade de conhecer meu grande parceiro. Mas aí a gente se formou, um formou um ano antes do outro, e eu pelo menos fiquei, né, Eliane? Eliane tá ali, Eliane é da minha turma. Colega nossa lá. Turma de estudo ainda. Então eu pelo menos fiquei peregrinando um bom tempo antes de encontrar a reabilitação na oftalmologia. Nossa, sofria, desemprego, desinteresse por alguma especialidade, não tinha nada que falasse assim, esse aqui, nossa, eu tô morrendo de amores. Eu já estava meio decepcionada, assim, meio triste, vim para Goiás. Quando eu chego aqui em Goiás, está Marcelo. Estava Marcelo aqui, a gente encontrou, foi um link com uma amiga em comum, né, Marcelo? Exatamente, Kit, nossa grande amiga também, está lá em Curitiba agora, né? Gatinho. Então foi quando, coincidentemente, eu conheci a oftalmologia, quando eu vim para Goiânia, né? Eu fui apresentada a área por um oftalmologista que me falou como caminhar com um encantamento tão grande. E, para ser sincera, falou duas coisas que me encantou muito, que era um mercado promissor, pouco explorado e que era lindo, maravilhoso. Ele usou essa palavra encantador, que realmente é a palavra que cabe melhor para a estimulação visual. E que a alma da gente capta esse encanto mesmo, não é, Marcelo? Isso é muito mesmo. bonito. Então Marcelo não estava muito afim de largar a área dele, não, mas aí a gente se encontrou no CRE. Marcelo é antigo do CRE. Para quem não conhece, o CRE é um centro de reabilitação e readaptação que tem aqui em Goiânia. É um CER4. Ele é referência em paralisia cerebral, em neurologia, neuropediatria, né? E geralmente onde estão grandes profissionais. Nós tivemos a honra de trabalhar lá. Só que o Marcelo já é mais antigo, né? Dá para ver. Ele já estava lá mais tempo. E eu trabalhava em outras áreas, né, Marcelo? E eu cheguei justamente a trabalhar quando estava fundando a clínica visual. Estava todo mundo, ninguém sabia o que era. O que compra? Como é que é? Foi uma loucura para a gente começar isso lá. Eu lembro que foi um processo seletivo, tinha poucas pessoas e ganhou experiência. E nessa época eu já tinha tido um bocado de experiência. Eu fui trabalhar em Minas, eu voltei.
Aí, pronto, passa um tempinho, o Marcelo vai para a clínica visual, fez um curso de formação também, se habilitou para trabalhar na clínica visual, né, Marcelo? Exato. E aí começou de verdade a nossa amizade profissional, nossa amizade de verdade. Né? E depois da clínica do CRE, né, de visão subnormal, nós fomos parar na Desenvolver, que é o nosso cantinho, nossa clínica. Especial, né? Exatamente. E a gente levou para lá a nossa maior experiência na reabilitação visual. Né? Sem dúvida que foi o CRE. Nós tivemos milhares de atendimentos, né, Marcelo? Síndromes das diversas, oculares puras, né, só ocular, como catarata, retinopatia da prematuridade. Mas muito rico, né, essa diversidade de patologias que tem lá no CREI se enriquece demais o trabalho de qualquer profissional, né? Não só da reabilitação visual, mas qualquer um que de outras áreas lá realmente o CREI é uma grande escola. É uma grande escola, isso mesmo. E foi uma grande porta para a gente, né? Entrar nesse mercado, trabalhar e mostrar a nossa cara como reabilitador visual. E lá tinha a oftalmopediatra de lá, a doutora Renata Carini, que sempre deu maior valor nos mínimos detalhes. Então, a gente recebia paciente com desatenção visual, que era coisa que a gente não estava que tratasse. A gente via como um sintoma, mas não pensava assim, nossa, a desatenção visual é tudo, né? Não busca estímulo, não aprecia, não aprende com a desatenção. Então, a gente aprendeu muita coisa lá. Foi muito bom. Sem falar nas deficiência visual cortical, né, que é o que prevalece lá. É o chefe lá, né, Lá é especialista em paralisia cerebral. Paralisia cerebral, acho que eu já falei aqui uma vez, chega a quase 90% a necessidade de uma intervenção em oftalmologia nos casos de paralisia cerebral e de múltiplas deficiências, né, Marcelo? Tem alguma coisa para intervir. Então, lá tinha paralisia cerebral, tinha os STORCHs, né, sífilis, toxo, rubéola e zika. Né? Lá foi o primeiro berço do zika. Né? A gente fez referência, né, no atendimento com o zika. Exatamente, a cartilha do né, do zika. De saúde. Foi desenvolvida. Realmente o CRE é importante demais, não só para a gente, para todo mundo, para a sociedade, né, em geral. Então, hoje a gente tem a nossa clínica. Eu estou falando tudo isso porque a gente vai falar de como que é a nossa reabilitação visual, como a gente encara, né, o trabalho, como a gente pensa nesse trabalho, porque cada um tem o seu jeitinho, é isso que eu vou falar aqui. Então, hoje a gente tem a nossa clínica, a gente atende o mesmo público. Eu saí do CRE em 2019, foi até uma decisão bem difícil, porque já tinha 7 anos que eu estava lá. Foi difícil porque eu sinto muita saudade das crianças, dos colegas, daquele brilho da reabilitação multidisciplinar, que é maravilhoso, né? É lindo demais. Mas a maternidade me cobrava, né, essa presença em casa, e eu fiz uma escolha boa também, porque eu fiquei só na clínica, foi bom para mim em todos os sentidos, inclusive eu tenho o privilégio de trabalhar menos, né, e ficar com o meu filho. Então eu trabalho um período só. Que país. Eu brinco um período com a criança dos outros e brinco com a minha no outro período. Graças a Deus. Marcelo, e muitas pessoas assim, já buscam perguntando, querendo ver como que é a nossa avaliação. Vocês têm protocolo? Não é? Exatamente. O pessoal pergunta muito isso. O que a gente faz, qual o protocolo que a gente segue para uma avaliação, para um tratamento, né? Mas antes de responder essa pergunta, eu só queria abrir um parênteses aqui, aproveitar a oportunidade, já que a gente está aqui conversando na frente de amigos, e agradecer a você. Eu já te agradeci várias vezes, mas eu nunca tive a oportunidade de agradecer a você na frente de todos. Né? Recebo isso como uma homenagem, porque realmente quem me apresentou o mundo da reabilitação visual, da estimulação visual, né, foi a Érica. Então ela me tirou, eu posso dizer para vocês que ela me tirou de um fundo do poço. Eu estava, assim, realmente desacreditado com a fisioterapia. Eu já tinha tentado outras coisas, já estava fazendo outras áreas, mas quando a Érica me apresentou a reabilitação visual, a ortóptica, todo esse contexto que envolve
parte da oftalmologia, né, visando a questão da reabilitação, nossa, isso primeiro despertou um outro interesse para mim. Realmente me deu vontade de me abrir portas em todos os sentidos. E me fez acreditar novamente na fisioterapia. Por que me fez acreditar? Porque, lógico, todos os tratamentos da fisioterapia, elas têm os seus resultados, têm o seu tempo, né, tem a sua forma de abordagem. Mas aquilo não estava me preenchendo. E olha que eu já sou velhinho de fisioterapia. Mas estava muito frustrado. E a habilitação visual, nossa, ela me deu um ânimo tão grande, que é tão bom. Eu acho que não tem, assim, até hoje eu não experimentei nada dentro da fisioterapia mais gratificante do que você despertar a visão numa criança que nunca enxergou, criança que chega lá totalmente cega, sem perceber nada, e começa a perceber uma luz, e ali já vai fluindo, começa a perceber vultos, figuras, cores, interagir, olhar para a cara da mãe, sorrir. Gente, isso realmente me enche os olhos, assim, porque não tem nada que pague. Então, é gratificante demais, demais. E eu devo isso muito a essa grande amiga minha, Érica, que sempre falava no meu ouvido, eu não dava muito valor, eu falei assim, essa menina é louca, que é isso? Reputação visual, isso não tem nada a ver, isso não existe, isso, onde ela tirou isso? Então, ela foi me apresentando devagarzinho, e eu fui apaixonando, e as coisas foram acontecendo, e como ela disse, nós somos da mesma cidade, formamos na mesma faculdade, viemos para uma outra cidade, que não era a nossa, tudo de uma forma totalmente, assim, pelo destino mesmo. E graças a Deus, estamos juntos, vamos continuar aí para sempre, se Deus quiser, fortalecendo aí a reabilitação visual, né, Érica? E essa minha gratidão por ela, porque ela, em momento nenhum, ela se negou de passar o conhecimento que ela tem. E ela, eu sei a luta que ela teve até hoje para buscar esse conhecimento que ela tem. Porque a gente está desbravando uma área. A reabilitação visual é uma área muito nova, né? E a Érica foi, para se dizer, a desbravadora, né? Das principais, aí, começaram aí com resultados. Então, realmente, eu quero te agradecer, viu? Realmente, vou levar essa gratidão para sempre, tá? Nada, por favor, de me acompanhar. Voltando aqui à pergunta, realmente, o pessoal sempre tem esses questionamentos. O que você segue? Que protocolo? Até a gente fica, né, nessas questões. Quando a gente vai num congresso, a gente fica doido para conversar ali com o fisioterapeuta, com o reabilitador visual de outra área, e fica lá, o que vocês estão usando hoje e tal. E a conclusão que nós tivemos é que não tem como você seguir um protocolo. Nós, pelo menos, nós não seguimos um protocolo definido, né? Seguimos a VIF, seguimos o DVC, né, o DVI. Não, a gente não segue nenhum. A gente pega, lógico, nós fizemos vários cursos, nos aprimoramos na técnica, buscamos dentro dos congressos absorver mais conhecimento e transformar esse conhecimento em nosso protocolo. A gente costuma dizer que a gente segue o protocolo desenvolver. O protocolo desenvolver de tratamento e de avaliação. Como a Érica falou aí, nós somos também especialistas em ortóptica, que enriquece muito o nosso trabalho, né? Nós não somos simplesmente, fazemos a reabilitação visual. A gente faz desde a avaliação, né, da visão funcional, como também da ortóptica. Como eu já disse, eu trabalhava muito com RPG, então esse conhecimento da postura, do desenvolvimento postural, do desenvolvimento motor do paciente, que é o nosso trabalho de fisioterapeuta, isso enriquece demais os nossos protocolos, né? Então não tem aquele protocolo definido. Então a gente tenta agregar tudo que a gente busca nos conhecimentos e nos cursos, e também como se diz, em cada paciente, que cada paciente é único, né? Não dá para você falar assim, eu tenho que aplicar esse protocolo. Porque um paciente de múltiplas deficiências, ele é totalmente diferente de um paciente que simplesmente tem um comprometimento ali de processamento, né? Às vezes, um paciente só tem uma alteração do globo ocular, o outro tem um DVC, o outro tem toda uma parte motora ali que está influenciando também na questão visual. Então, não dá para você ter um protocolo, né? Às vezes, um começa a ver na primeira sessão a luz, outro demora 2 meses, né? Exatamente, cada um tem seu tempo, né, Érica? Cada um tem seu tempo. Aí, assim, às vezes a gente fala
pode parecer soberba, a gente não copia ninguém. Não, na verdade. Não, pelo contrário. Mas a gente faz. Eu acho que até o contrário, porque a gente tenta pegar de todo mundo o que tem de melhor de todos, né? Na verdade, a gente agradece a todos que pesquisam e trazem né, novos conceitos aí. Mas aí sim, a gente busca aquilo que é comprovadamente eficaz, né? Nós vamos simplesmente tirando as cegas aí para poder ter um resultado. Lógico, a gente faz experimentações dentro do que não vai prejudicar o paciente, mas o que a gente busca de fora e traz para a gente sabe que tem resultados lá fora, né? Então, são coisas comprovadas. Isso mesmo, e a gente costuma falar, a gente não se prende a pessoas, né? A gente se prende a princípios da neurooftalmologia, da oftalmologia. Então, isso aí é coisa que não tem como mudar e a gente tem que seguir, né? E a própria formação acadêmica do profissional que está fazendo já muda isso. Né? O terapeuta ocupacional trabalha com estimulação visual, mas tem uma aplicação dele lá, avalia diferente da gente que é fisioterapeuta. E reabilitador, profissional da reabilitação, tem muita coisa na mão, muita carta na mão, né, Marcelo? Desenvolvimento global, né? Desenvolvimento motor, é tudo junto, misturado. Misturado. O negócio fica uma mistura boa. E no nosso ponto de vista, ele está sempre em evolução, né, Marcelo? A avaliação e a técnica, porque isso, inclusive, é um privilégio que só a experiência nos fornece. Cada dia a gente está aprendendo mais, a gente está acrescentando, né? E, por exemplo, eu já tinha 6, 7 anos de caminhada nessa área quando eu fui trabalhar no CREI, né? Então, eu pensava que já conhecia um bocado de coisa. E foi lá que eu fui aprender mais. E foi ali também que eu fui conhecer o sistema público, né? O SUS. O SUS. A preciosidade que é a multidisciplinaridade. Porque, de jeito, né, Marcelo, existe uma diferença em termos de recursos. Existe. De um lugar para o outro. Exatamente, existe, né? A gente sabe da realidade do SUS, apesar de que o CREI, ele é uma referência em reabilitação, né? É um hospital totalmente público, lá a gente atende somente pacientes do SUS, mas a gente sabe, às vezes, por uma questão de burocracia, às vezes é difícil você chegar a um equipamento, chegar a um recurso, às vezes você precisa, no sentido de oferecer outros serviços que vão surgindo, e por toda uma questão de burocracia é difícil que isso aconteça, às vezes, num hospital público. Exatamente. Né? Muito tempo para chegar a um recurso, e a gente não pode colocar do jeitinho nosso, né? Mas também o jeitinho nosso. Mas foi lá é maravilhoso. Eu não canso de falar do CREI, não. É uma casa linda. Né? Exato. Mas, como eu disse, lá é uma grande escola, né? Como você perguntou, até questão de formação, por exemplo, a gente tem, né, eu acho que o reabilitador visual, ele tem que ter a responsabilidade de estar sempre buscando conhecimento. Porque muitas vezes as pessoas confundem, eu vou fazer a reabilitação só mostrando uma plaquinha ali colorida, uma plaquinha em alto contraste, e a gente sabe que não é isso. Semana passada mesmo, eu tive uma conversa com a mãe de um paciente, até sobre isso. Ela falou assim, é tão engraçado a visual, né? Assim, parece que é tão simples. Aí eu fui explicar para ela, assim, não é realmente, parece muito simples. Quem está olhando por fora acha que é uma coisinha boba. Mas não é. Cada movimento que eu faço aqui, cada desenho que eu mostro, eles são diferentes em contraste, são diferentes em tamanho. Os movimentos que eu faço são de distância, de aproximação, de buscar, às vezes, um campo visual que essa criança não está bem desenvolvido. Então, tudo tem um porquê, né? Então, por isso a importância de todos nós, reabilitadores visuais, qualquer profissional da área da saúde, sempre buscar o conhecimento. Isso é muito importante, isso que diferencia muito um bom profissional. Mas eu acho que o que mais enriqueceu o nosso trabalho foi esse tempo prolongado que a gente teve no CREI, de passar por toda aquela diversidade de patologias, né? Apesar da gente saber que o sistema público tem toda uma demora, toda uma burocracia, mas a gente tem a oportunidade de realmente vivenciar essas patologias diversas. Então, isso aí enriquece demais o nosso trabalho. Né? E no consultório, a gente tem uma possibilidade de oferecer, lógico, um tratamento diferente, porque ali você vai estar trabalhando de acordo com as suas convicções, né, com os seus ideais de tratamento. Então, é diferente.
O CRE, inclusive, prima pela qualidade. A gente é muito cobrado isso, né? Pelo menos Com certeza. qualidade da alimentação, sem... A diferença que a gente, que pelo menos que eu estou falando aqui, que eu não sei se ficou claro, é que a gente, na nossa clínica, a gente consegue personalizar para cada paciente. A gente não dá sempre os mesmos recursos para todo mundo e tentar adaptar, né? Então, lá a gente consegue personalizar do nosso jeitinho, a avaliação com mais tempo, né, Marcelo? Que é muita coisa que a gente não tinha tempo. Mas o suficiente é muito. Verdade. Não é? É verdade. Então, a gente, como eu venho falando no começo, estou querendo mostrar as transformações que a estimulação visual faz, né, Marcelo? Isso. Então, como ela desenvolve a visão? Você fala? Eu falo. Como? Você perguntou? Repete, por favor. Você falhou aqui. Como se desenvolve a visão? Ah, tá. Não, a visão, na verdade, a gente enxerga a luz, né? A luz, ela faz parte ela é nossa visão 100%. Sem luz, nós não enxergamos nada, né? Então, tudo que a gente enxerga, na verdade, é um reflexo luminoso que está dando ali, incidindo sobre aquele objeto ou qualquer outra situação aí. Então, ela se dá, no primeiro momento, né, nesse primeiro desenvolvimento visual da criança, a percepção de luz, né? A primeira coisa com a criança, quando ela nasce, ela percebe o clarão, né? Aquilo saiu do útero de toda aquela escuridão ali envolvida e saiu para o mundo, né? Que esse mundo aí cheio de luz. Mas só se enxerga isso, né? E à medida que a gente vai evoluindo, o nosso sistema visual vai se amadurecendo e desenvolvendo. Até chegar aí a seus 7 anos ou até mais, algumas teorias hoje já se dizem que até os 23 anos ainda se desenvolve uma questão visual. Mas, assim, dentro do trabalho da reabilitação visual, a gente ensina... o primeiro passo seria, né, utilizar sempre, pelo menos nós sempre utilizamos o estímulo luminoso, né? Mesmo que o paciente, às vezes, já perceba luz, já perceba figuras, já perceba contrastes, porque é através da luz que vai facilitar a questão visual. Lógico, não em todos os momentos, mas ela é um dos nossos instrumentos principais para a estimulação visual. A primeira coisa, a gente vai estimular a luz, vai estimular a percepção de contrastes, de altos contrastes, e aí vai evoluindo, né? De acordo com o desenvolvimento visual da criança, perceber profundidade, questão espacial, e vai enriquecendo mais ainda o desenvolvimento visual. Do quadro visual, né? Funções, significados, né? Detalhes, né? É riquíssimo. O ser humano, ele é visual, né? E assim, o deficiente visual, ele chega com vários níveis de deficiência. Às vezes ele chega sem ver luz, às vezes ele chega vendo luz. Aí, ele está vendo luz de que jeito? Então, tem várias classificações aí também. O que ele consegue fazer com essa luz? E aí, continua, né? O que o Marcelo falou. Continua o desenvolvimento visual. Continua a ver mais coisinhas, né? E tudo isso aí com significado, com função, com contexto. Né? A gente não olha para a rua lá fora e vê só um carro. Ali tem um carro, ali tem uma árvore, o céu está azul. Não. Nós estamos vendo dias azul. Ensolarado, o carro andando na rua por ali, tá esverdeado, tem, né, tudo isso junto. Então, ela é muito complexa. E o nosso cérebro, ela processa o quê? A luz, né? Então, às vezes a pessoa também tem um olho perfeito, tem uma acuidade ideal, e mesmo assim ela não tem um comportamento visual legal, por alguma falha, né? No processamento da luz, por exemplo, ou como olhar, ou como interpretar, né? Ou como buscar o estímulo, como interpretar ele, né? Então, resumindo, assim, existem condições, várias condições neurosensoriais na condução desse estímulo, que é um estímulo fotoquímico, aos processos cerebrais corticais, subcorticais, não é, Marcelo? Relacionados à visão, são muitas áreas relacionadas à visão. Se não me engano, mais de 20, mais de 30, eu nem sei. Porque, o cérebro tem a parte nobre, né, que é o occipital, mas ela se difunde todo o córtex aí, toda a região cerebral é importante para a visão. Cada um tem a sua importância, né? Então, aí a gente pensa, por isso a gente pensa em tudo, né? São tantas áreas e a gente, principalmente a gente como fisioterapeuta, não tem como não pensar só na visão, ou só na visão e o desenvolvimento motor, ou só na visão e na postura, né? Ou comportamento geral, comportamento global, desenvolvimento global, inclui a cognição junto,
E as pessoas pensam, mas você usa luz sempre? Você até falou isso, né? A gente, é porque a gente vê a luz, né? São fotos por aí, a gente vê o que a luz está mostrando. Mas a questão está em como que a gente leva a luz para esse cérebro, né? Para a pessoa interpretar. Como que a gente vai mostrar a luz para esse cérebro? Vai mostrar o mundo para a pessoa. E aí, como que a gente usa a luz? Aí tem as perguntas. Seus luzes estão com que intensidade? Depende. É luz branca? Sim. É luz colorida? Talvez. Com filtros? Sim. Sem filtros também. Né, Marcelo? Você usa contraste? Sim, vários. Formas também. Então, aí eu falo, a gente costuma responder assim, sim, a gente usa tudo isso e muito mais. Mas com conhecimento, né, com técnica, tem que ter saber técnica. Usar isso aí, né? Por isso a importância do conhecimento, né? Não adianta nada você saber que precisa usar aquilo, mas você não sabe como usar. Porque às vezes com a simples lanterna, o reabilitador visual pode fazer milagres ali com o paciente, né? Mas tem que saber usar. Também você pode usar aquilo e prejudicar ainda mais o quadro visual da criança, né? Exatamente, aí entra, né, o que eu ia falar. A gente faz tudo isso com amor e respeito. Amor, respeito, responsabilidade e com a criatividade que o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional já acostumado a ter, né? Mas o respeito principalmente, porque se a gente oferece um estímulo inadequado, a gente colaborou para um fracasso, um pedaço de um fracasso do desenvolvimento visual. Então, às vezes a gente jogou a luz e ele percebeu, né? Mas aí, você distribuiu direitinho o estímulo, como que ele percebeu, né, Marcelo? Isso. Não é tão simples, aí a pessoa seguiu ou não seguiu, às vezes a pessoa não seguiu, mas seguiu, e a gente não está sabendo o estímulo no lugar certo, né? O campo visual é tão misterioso, a gente apanha muito. Às vezes a gente não avalia... O que está estimulando, né? Às vezes não é nem... Às vezes você acha, vou estimular ali uma visão central, mas aquele paciente está precisando da visão periférica. Então, às vezes você está usando só uma visão periférica e você deixa de estimular a visão central. Então, isso tudo tem que ser muito bem. Não, a gente não pode subestimar nunca, né, um paciente. Mas então, assim, aí pensa assim, ele seguiu. E às vezes ele não seguiu, é uma estereotipia, é um nistagmo, né? Ele não seguiu, a cabeça estava para o outro lado, mas ele fez uma posição de cabeça para seguir lá do outro lado. Então, existe muita coisinha para interpretar o comportamento visual que sem conhecimento a gente não faz, né? Porque são complexos. As pessoas com deficiência visual, elas chegam acompanhadas de nistagmo, né? De defeito de campo visual, não é só cuidado, de estrabismos, de posição viciosa de cabeça, de apraxias oculomotoras, né? A apraxia motora e tem a oculomotora também, às vezes tem tudo junto. E tudo junto é um pacotinho para a gente desenvolver, porque a gente trabalha todo o desenvolvimento, né? Quando a gente está trabalhando a visão, a gente pensa na postura, né? A gente pensa no alinhamento de captores, né? Visual, manducatório, podal. Mas o manducatório aqui cervical, sim. A má postura cervical gera problema ocular e vice-versa, né? Um problema, um distúrbio sensorial de motilidade pode gerar um desequilíbrio cervical e tudo vai junto, né, na nossa postura. Exatamente. A gente é como se fosse um pedestal, né? Se o pedestal está torto, sua visão vai direcionar para aquele lado que sua cabeça está direcionada, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma alteração aqui, tem problema mandibular, ou tem uma alteração cervical, ou até mesmo no pé, né? Às vezes, eu tenho alguns colegas aqui, fisioterapeutas, que trabalham na parte ortopédica, sabem até melhor do que eu, altera toda uma postura do paciente, né? Um esporão de calcâneo que você tem, isso já se posiciona diferente. Então, como nossos olhos, eles trabalham binocularmente, né? Trabalham iguais, tem que estar simétricos na questão da percepção da visão. Se você tem uma alteração na postura ali, isso tudo vai influenciar na visão também, né? Então, é importante que a gente fique ligado também a essas questões, não ficar focado só nos olhos. A visão, ela não é só os olhos. Né? É o desenvolvimento... É uma integração aí de corpo e cérebro. Né? Assim é o desenvolvimento motor, né? Quando a criança começa a enxergar, o motor dá um salto, né? A criança já pega nas coisas, já segue, aí já ganha um controle cervical, o tônus já melhora, a postura, o visomotor, tá?
né? E vice-versa. Quando a criança tem também um desenvolvimento motor melhorzinho, é melhor para assimilar o estímulo, né? Entender e a gente oferecer melhor. A professora Ângela está ali, parabéns também. Foi uma das primeiras, foi a primeira professora. Eu conheci estrabismo com ela, né, professora Ângela? Né, Marcelo? Você também. Isso, Ângela. O primeiro curso que eu fiz foi com a Ângela. Foi a Ângela, eu falo que a Érica que me fez apaixonar pela reabilitação visual, mas realmente a Ângela que me ensinou, né, no começo, esse primeiro curso, na verdade, que me ensinou não, que me apresentou, né, assim, tecnicamente, a reabilitação visual. Então, também te agradeço muito, viu, Ângela, pelo conhecimento que você nos passou. Grande profissional, maravilhosa. Grande professora. Então, Marcela, então acho que a gente deixa para o pessoal aqui sobre a transformação que a estimulação visual faz. É tudo isso e muito mais, né? Para ter uma boa intervenção, desculpa, para ter uma boa intervenção, primeiro a gente tem que conhecer o sistema visual. Se você não conhecer o sistema visual, não adianta fazer mais ou menos. O que eu mais escuto de paciente é isso, detesto trabalho mais ou menos, eu não quero trabalho mais ou menos, porque não rende muito, não adianta. Mais ou menos a família faz em casa, bota para assistir televisão, no tablet, não é isso? Então, mais ou menos, ter um bom conhecimento do sistema visual, você tem que conhecer pelo menos as principais patologias, a neurofisiologia ocular, porque nada vai ficar bom se você não souber fazer uma avaliação de visão funcional, né, ou neurofuncional mais completa. E para fazer essa avaliação, você tem que ter conhecimento, né? É impossível fazer sem conhecer, sem saber detectar as falhas, sem conhecer as falhas nesse trajeto, né? Luz, córtex, né? Sem saber avaliar funções, né, tão importantes como a acuidade, como o campo visual, a motilidade ocular, os contrastes, as funções, as habilidades neurovisuais, né? O comportamento visual e comportamento como um todo. A gente ainda fez uns cursinhos de comportamento, né, Marcelo? Porque a deficiência visual traz muitas características, estereotipias, alterações de comportamento muito importantes, sobretudo nos autistas ou nas crianças que têm comportamento autístico. Tanto que as crianças, os bebês que têm suspeita de autismo, nunca é confirmado por um médico, ou raramente é confirmado por um médico, enquanto não se resolve a questão visual, né? Porque a questão do visual, do uso da visão, com o autista é super difícil. Então, às vezes, tem as duas coisas juntas. Então, é difícil. Até quando tem as coisas juntas de verdade, um médico prefere fechar um diagnóstico tardiamente, porque visão, estereotipia mesmo, é atraso mesmo, pouca comunicação, interação, então não dá nem para você ter ideia de como que é a visão, né? Ela é importante. Então, mascara, às vezes, tanto o diagnóstico, dificulta, né? Também. Então, as habilidades visuais, o comportamento visual, ele infere também no desenvolvimento global e uma coisa muito importante, que é a cognição, né? Que a gente tem que fazer crianças enxergarem e ficarem mais espertinhas, né? Crianças sabidas. Então, às vezes, a gente precisa da avaliação neuropsicológica. As crianças que estão entrando em fase escolar, né? Os pedagogos que estão aí, na Luciene, que eu vi ela passando por aí, sabe? Às vezes a gente precisa solicitar uma avaliação. Os neuropsicólogos, né? Também tem exatamente. E se a gente não tiver conhecimento, nem para isso, está difícil, porque você tem que perceber, nossa, está precisando de avaliação neuropsicológica, será que isso é deficiência cognitiva, é dificuldade de aprendizagem ou é déficit visual? Né? Porque a gente que é fisioterapeuta também, a gente sabe, a gente conhece trilhões de agnosias, apraxias, né, Marcelo? Isso. Então, a gente se confunde e precisa de um neuropsicólogo, e a gente precisa chamar. Porque a cognição, como eu disse, o déficit cognitivo, ele interfere na visão ou na deficiência visual e vice-versa. E vice-versa, exatamente. A visão ou a deficiência visual, né, ela pode prejudicar a cognição, né, gerar um déficit cognitivo, e o próprio déficit cognitivo atrapalhar no desenvolvimento visual. Não é isso? Isso. A questão hoje mesmo, por coincidência, tive um bate-papo com a Fernanda, que é neuropsicóloga,
e, inclusive, colega nossa lá no CREI, a gente estava conversando sobre isso, sobre a questão, assim, até que ponto um paciente tem uma lesão visual e que não é entendida como uma lesão, como uma deficiência visual, às vezes os profissionais entendem como uma deficiência comportamental, né? Então, é preciso que todos os profissionais que estão ali em atendimento com uma criança, né, um autista, por exemplo, né, vamos citar, ou então outro que esteja com alguma alteração cognitiva, importante que fique atento, né, e que converse, né, com os outros terapeutas desse paciente para tentar trocar ideias, informações, para saber até que ponto aquilo ali está sendo só comportamental, até que ponto está sendo só visual, até que ponto a questão visual está sendo pouco desenvolvida naquele paciente, porque o sentido visual, eu estou puxando aqui sardinha, não é puxando sardinha para o nosso lado, mas é o sentido mais importante, né? Porque é através da visão que você vai copiar os movimentos, que você vai se espelhar para executar as ações, ver os objetos, buscar informação. Então, a criança, quando ela está desenvolvendo, ela precisa ter a visão para que possa, né, absorver tudo aquilo que está em volta dela, no seu ambiente, e incorporar aquilo no seu desenvolvimento. E quando falta isso, a criança é preciso que seja oferecido a ela, né? E a questão cognitiva, comportamental, ela é prejudicada quando há a falta da visão. Então, é preciso que seja estimulado corretamente e que os profissionais que atendem esses pacientes, que o autista, por exemplo, muito claro, eu tenho um paciente que está comigo até hoje, lá no CRE, por exemplo, que quando ele começou, até eu cheguei ao ponto de achar que não era nada visual, eu achava que era só questão comportamental. E não, a gente insistiu e o resultado dele hoje é maravilhoso. O Heitorzinho super desenvolveu e hoje a gente vê que realmente a questão visual ajudou demais o desenvolvimento da parte comportamental e cognitiva. É diagnóstico autístico, não é? E não... Exatamente. Muitas vezes a criança ela tem uma baixa visão severa, mas não tem nenhum histórico, o globo ocular dessa criança está preservado e tem um cérebro ali dentro de um contexto normal, né, típico, e é considerado como uma questão cognitiva. Muitas vezes é uma questão de um processamento visual, né? Então tem que ficar atento a isso. Muitas vezes é confundido. É importantíssimo, uma coisa que a gente não pode nunca deixar de fazer é o reabilitador visual, ele nunca trabalha sozinho. Ele precisa, antes de tudo, o paciente ele ser acompanhado pelo oftalmologista. Se for uma criança, um oftalmopediatra, um adulto, um oftalmologista, um neurooftalmo, mas é importantíssimo, antes de começar qualquer trabalho da reabilitação visual, esse paciente passe primeiro por uma avaliação oftalmológica, para que não aconteça, às vezes, esse tipo de situação. Nunca. A gente nunca aceita um paciente sem a indicação, mas a gente só tem de particular. Nem assim. É um requisito. Antes de a gente atender, tem que passar pelo... Às vezes as pessoas pensam porque é convênio, precisa ter indicação, né, autorização. E lá a gente atende do nosso jeito, assim, no particular. E mesmo assim, as pessoas pensam, mas não precisa de médico, eu estou pagando. Então a gente não faz isso de jeito nenhum. Porque tem contraindicação. A Sheila falou ali, às vezes a lanterna que parece ser simples vai fazer muito mal. Luz tem mal, exatamente, como eu até falei antes ali. Você pode usar tanto para o bem, mas também para prejudicar. A Carlinha ali está falando que utiliza a luz como recurso terapêutico, né? Gente, às vezes nem é só luz, né? Isso mesmo, Carla. Deixa eu ler aqui. Tem tanta coisa legal falando aqui, deixa eu ver se eu acompanho. E a Ana falou aqui que a questão do processamento visual é muito importante, com certeza. Isso aí a gente tem que estar ficando sempre atento, né? Porque hoje em dia preciso que faça uma intervenção quanto antes, né? Às vezes a criança ela não tem uma deficiência visual no sentido de percepção, mas ela tem uma deficiência no processamento, por exemplo, no movimento de segmento, no movimento de buscas. Então, isso é uma deficiência visual. Então, e é uma deficiência de processamento. Então, precisa realmente ser trabalhada na escola, junto com o habilitador visual, junto com o psicopedagogo. E que leva a um comportamento, um mau comportamento, né, visual e geral. Eu já atendi que entregava, mas que não sabia usar a visão. E até tem um depoimento da mãe que eu vou colocar, daqui uns dias está muito bonitinha, ela relatando quando ela viu
né, o deslumbramento da filha dela ao ver o céu. Aí, gente, então um pensamento aristotélico, isso é antigo. A supremacia da visão sobre os outros sentidos é incontestável. Né? É verdade, tá vendo? Os olhos. Tem um Leda aqui, que recebe nosso trabalho lá. A gente escuta muito falar de você também, a gente precisa tanto psicólogo, Leda. A Carla falou, irei fazer o curso dela. A Carla falou que usa luz, né? O estímulo visual sempre pode ser usado, nem sempre luz, Carla. Nem sempre luz. Às vezes é outra, a criança está em outra fase e não vai se interessar pela luz. Ou às vezes a criança não faz bem para a criança a luz, mas usar o estímulo visual correto. Inclusive, às vezes a gente grava ali usando o recurso, a criança fazendo a posição necessária durante a fisioterapia motora, sendo usado um recurso visual. E isso é fundamental. É fundamental. E sem visão, você não faz mais nada, você não trata, não melhora muita coisa, como comportamento, como desenvolvimento motor, os distúrbios, se você não conhecer bem, baixa visão, os distúrbios oculomotores, né? Então, visão está em tudo, né? A gente não puxa, como diz Marcelo, não é puxando sardinha para o nosso lado. Uma pergunta ali do paciente, eu acho importante a gente falar sobre isso, que ela perguntou se a estimulação visual no adulto diminuiria a miopia ou faria alguma questão. A miopia, a hipermetropia, a presbiopia, né, que eu já tenho, depois dos 20 a gente começa a ter, e outros problemas refracionais, eles não são trabalhados com a reabilitação visual. Eles necessitam um acompanhamento oftalmológico, o médico irá passar uma correção, a correção seria o grau, né, o óculos, e através do óculos é que você vai corrigir esses problemas de miopia, de hipermetropia, de astigmatismo. Então, isso é feito com as correções ópticas, né, através do oftalmologista. O que a reabilitação trabalha em ortóptica, mais direcionada à ortóptica, são questões da binocularidade, né, dificuldade de aquele cansaço visual, no sentido de hoje em dia as pessoas têm muito esse problema, né, usando celulares. Hoje, principalmente em quarentena, está todo mundo ligado ali no seu celularzinho. Então, há muitas vezes espasmos de acomodação e outras infinidades de problemas relacionados à binocularidade, o funcionamento dos dois olhos que tem que funcionar em harmonia, né? Mas a questão de grau, isso aí realmente é corrigido com os óculos. A reabilitação visual, ela não tem um papel nesse sentido. E perguntaram ali logo no começo sobre essa questão de trabalhar, né, na reabilitação visual. Eu e o Marcelo, a gente fez um curso básico de formação, né, porque para trabalhar num ser visual, aliás, para atuar, você tem que ter no mínimo um curso de formação. E a gente fez a pós-graduação, né, nós somos especialistas em ciências da visão. E eu vou falar com vocês, ainda assim é difícil. A oftalmologia é considerada a área mais nobre da medicina, né? Acho que por tudo isso que a gente falou com relação ao desenvolvimento, né? Então, me perdi. Então, os oftalmologistas são, é porque eu estou lendo mensagens aqui, então os oftalmologistas são muito exigentes, porque se ele encaminha para uma pessoa errada, ou para uma pessoa insuficiente, ele está prejudicando aquele paciente, né? Ele tem que ter confiança no seu trabalho. E não é fácil conseguir a confiança de oftalmologista, é uma coisa muito séria, e você fez um serviço mal feito, perdeu o playboy, né? Deu ruim. Verdade. Então vamos estudar, gente. Eu aconselho aqui que a palavra de ordem, estudar. A gente fez um curso básico de 120 horas, mas se a gente for atrás, tem 700 horas de prática. Tem milhares, nem sei quantas milhares de horas de prática, eu não creio. Depois mais 400 e tantas horas, sei lá, 300 e tantas de pós-graduação. Então, você tem que chegar no mercado de trabalho com confiança para trabalhar. E você inspirando confiança nos outros, no seu paciente e nos profissionais que te acompanham. Né? Com consciência, a moral, respeito pela vida do paciente, né? Pela seriedade que é a visão.
pensa assim, se fosse meu filho, né, eu ia fazer, eu ia querer um profissional que tivesse estudado um pouco mais, que soubesse de fato ajudar. Então, não vamos tentar fazer por aí não, né? Sheila está falando aí que existem muitos oftalmos que não encaminham. Bom, é o seguinte, Sheila, deixa eu ler aqui, gente. Bom, Sheila, realmente, mas os oftalmos, eles são mais seletivos na questão do estrabismo, né, de ortóptica. Porque a ortóptica é uma profissão de curso superior que parece que já acabou no Brasil, já tem um bocado de tempo. Então, virou, por exemplo, uma pós-graduação. Então, os profissionais fazem um curso básico, às vezes, e querem trabalhar. E os médicos realmente não indicam. E realmente é uma coisa muito séria. Porque estrabismo, trabalho de estrabismo, o médico vai tratar o paciente, a conduta dele vai depender do seu exame. Então, é muito difícil, gente. Estimulação visual é difícil, vocês não sabem estrabismo. Estrabismo é muito mais difícil. Então, muito difícil. Até que quando eu comecei, né, Érica, te interromper aqui um pouquinho, eu tinha muita segurança de trabalhar, porque é muito complexo, gente. Porque a questão visual está toda ligada na questão cerebral. Na verdade, nós enxergamos com o nosso cérebro, né? O olho ele é só um instrumento para que um instrumento para que consigamos levar as imagens para o nosso cérebro e ser processado. Mas é muito complexo. E tinha muita segurança. Eu tinha muita segurança de trabalhar pela falta de não me achar ainda suficiente para poder oferecer um trabalho dessa complexidade. Né? Porque cada dia a gente tem uma novidade. A gente conhece um caminho novo, a gente descobre uma coisa nova para avaliar. A gente às vezes percebe que podia ter feito melhor. E olha, estudando também. Né, Marcelo? A gente tem pouco tempo agora. A live durou muito. Está muito bom aqui. Passa rápido, né? A gente nem vê. Então, assim, a gente faz outra com mais detalhes, assim, alguma coisa que o pessoal queira saber, né? Né, que é tão importante a percepção de luz e a estimulação da pessoa com baixa visão e surda também, né? Que é super difícil. Nós temos um estudo para falar complexo, mais complexo ainda, né? É mais complexo. Então, para fechar o assunto, que a live vai cair. Não sabia que era só uma hora. A produção ali está me falando. Não, pode despedir, então. Que a gente também oferece, então vamos concluir. Então, a gente também, gente, no estimulação visual, não deixar de lado. Estimulação visual tem que estudar, é mais fácil do que o restante do caminho. Né? E inclusive, né, Marcelo, a demanda é muito maior de baixa visão. Enquanto 70% de baixa visão, estrabismo, se eu não me engano, é 4, 5, 7%. Mas é baixa visão. DVC é o carro-chefe da reabilitação visual. A maioria, 80% dos pacientes com deficiência visual cortical. Tem mais deficiência. A gente coloca estrabismo, outras aí. E o que tem menos gente para trabalhar, não é, Marcelo? Exatamente, menos gente. É uma área muito legal, é uma área interessante, é uma área nova, precisa muito ainda de muita pesquisa, muitos profissionais desenvolvendo pesquisa em cima, isso é importante, né, estimular aí os nossos colegas reabilitadores visuais, não só fisioterapeutas, mas terapeutas ocupacionais, tem a Luciene Meire, muito competente, tem a Luciene, pedagoga maravilhosa, a Alessandra, psicóloga e vários outros profissionais, outros colegas aqui, como a Carla, né, e outros mais que apareceram, que trabalham com reabilitação visual. Então, é que a gente possa trazer conhecimento para todo mundo, né, para que a gente possa enriquecer e fortalecer mais ainda essa área, né, com competência, né, fortalecer com competência. Isso é importante. Feito pela área. Aqui tem, em Goiânia, tem poucos centros, né, é o CRE, Bravo, lá com a Carla, nós temos mais uma colega lá, a Carla é super estudiosa, uma gracinha ela. Então, tem um CRE, se eu não me engano, eu não sei de outro lugar, acho que deve ter umas 2 clínicas. Então, você pensa, tem fila, a gente tem gente esperando vaga. Na nossa clínica particular, você pensa com centros públicos, né, Marcelo? Como precisava por aí? Tanta gente que às vezes fica aguardando 2 anos para passar pelo oftalmologista, para depois chegar. Muito pouco. A área pública, o setor público é muito pouco. Tem muito pouco serviço a oferecer. Não só em Goiânia, mas no Brasil inteiro. A gente recebia lá o paciente com Zika com 2 anos, eu falava, mas por que você só veio agora? Não, eu vim aqui com 1 mês, é porque não tinha vaga. Exatamente.
Bom, Passa, né? Que passa o tempo. É importante a gente ficar atento ao tempo do tratamento. O paciente ele tem um tempo de desenvolvimento visual, a gente não pode deixar isso sumir, né? Passa, tem que ser rápido. Bom, e a gente então trabalha também com a orientação à mobilidade, que a gente promove a independência, a segurança para ir e vir sozinho, né, Marcelo? Para andar sozinho por rua, gente, sim. Né? Para andar sozinho na rua, sim. Para arrumar casa, independência. Né? A locomoção, deslocamento. A gente conhece cego que passa roupa, lava roupa, faz comida, mora sozinho, trabalha no ônibus. Um colega nosso lá, né, o pedagogo, que é cego, mora sozinho, vai de ônibus pro CRE. E é um exemplo para os outros pacientes que vão lá, que são tratados por ele, o Veimatos, né? E é bom demais ver esse resultado, né, Marcelo? É a alegria que a gente vê na família. E mais importante ainda, transformador, é a gente ver a criança vendo a luz, né, sorrir, olhar para a mãe. Para a gente é o que mais vale. Nossa Senhora. Viver com uma pessoa comum, né, Marcelo? Usufruir dos direitos, de todas as emoções com a criança. Com apresentar um mundo novo para eles, né? Essa é a transformação, gente, é um mundo novo, vocês vão escutar muito isso, é isso mesmo que faz. E adivinha por que nós somos apaixonados pela reabilitação visual? Porque nós temos resultados maravilhosos. Maravilhosos. Porque os resultados, realmente, o que me fez ter acreditado de novo na fisioterapia, os resultados. E realmente é surpreendente. Né? Pacientes que você nunca imagina que vão ter resultados e começa a enxergar. Eu lembro que um médico uma vez falou comigo assim, minha filha, você descobriu o caminho das pernas. Eu falei, gente, hoje eu vejo, não é? Graças a Deus você descobriu e me mostrou, viu, Érica? Graças a Deus. E é indescritível, né, Marcela, essa sensação de transformar a vida de uma pessoa, fazendo ela enxergar o mundo, né? Cegos, visão. Porque além da gente, nós estamos felizes também, gente, porque além da gente levar referências de trabalho, graças a Deus que nós temos no nosso trabalho, para tantos profissionais, né, que está faltando tantos no mercado por aí, a gente mostra tudo de lindo que a estimulação visual faz, toda a transformação maravilhosa que ela faz na vida das pessoas, dos pacientes, dos familiares, né. Hoje nós trabalhamos com, pelo menos como eu sonhei a vida inteira, do nosso jeitinho. Porque pode não parecer, mas nós já chegamos aos 45 anos de idade aí, pelo menos eu, Marcelo já passou tem tempo. E nós em todos os sentidos mais leve, né, Marcelo? Muito leve. Com corpo. Leve e realizado, né? Nós trabalhamos sem dor nas costas. 45 anos é muito importante. De quando dá, né? Dependendo do paciente. Mas então, bem menos. A estimulação visual transformou a nossa vida também, né, Marcelo? Com certeza. A minha, com certeza, eu acredito que a sua também. Eu estou muito feliz. Eu sou plena como profissional, você é? Eu sou, total. Hoje eu posso dizer que eu sou pleno como profissional e estou realizado. Fisioterapia. Antigamente eu falava, gente, não faz fisioterapia não, isso não leva ninguém a nada não. Hoje eu falo, a gente faça fisioterapia. É maravilhoso e faça reabilitação visual. Boa. A gente era meio traumatizado, mas, graças a Deus, nós somos muito felizes. Marcelo, muito obrigada por vir aqui falar comigo. Nada, te agradeço, viu, a oportunidade de falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, né, da reabilitação visual. E agradeço a todo mundo aí que acompanhou a gente, aos amigos que compareceram aí. Não dei conta aqui que meu déficit de atenção é complicado, não deu para me ler de todo mundo. Mas sinto-se todos abraçados e agradecido demais por todos terem nos acompanhado, tá bom? E a Érica pela oportunidade também. Não falem déficit de atenção, não, que eu estou meio traumatizada com esse problema. Gente, muito obrigada a todo mundo aí, muito bom ver os amigos, os colegas interessados. Pode nos chamar, Ciclo Desenvolver Ponto Visual, nossa clínica. As lives estão indo para a minha página, mas também já está indo para um canal no YouTube. Estou aguardando tudo lá, a gente vai estar mostrando videozinhos relacionados, depoimentos. Vamos espalhar a boa notícia, tá bom? Isso aí. Obrigada a todo mundo. Tuquinha, abraço, Tuca, saudade.